já foi dito desde o início, nós estamos dando sequência à exposição dos 5 pontos do calvinismo. Tá? Nós falamos um pouquinho no último domingo a respeito do que representa esses 5 pontos. Eles representam apenas a doutrina da salvação. O calvinismo ele é muito mais abrangente, é uma visão de mundo que envolve não só a vida espiritual, mas também a vida profissional, a vida política, a vida social, a vida secular, né? O modo como nós usamos a nossa fé e aquilo que nós cremos em todas as áreas da nossa vida. Mas esses 5 pontos eles representam a doutrina da salvação, de como Deus ele efetua a salvação na minha vida e na vida dos irmãos. Nós faremos a leitura do capítulo inteiro de 1 Pedro. Todos encontraram? 1 Pedro, capítulo 1. Passamos a leitura do texto, irmãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicados. Versículo 3. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles habitava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Versículo 17. E, se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um,
vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido, de fato, antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de vós. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o Evangelho que foi anunciado a vocês. Amém? Irmãos, seguimos então nossa exposição a respeito desses 5 pontos. É exatamente esse o texto que nós vamos utilizar, a carta de 1 Pedro, no seu capítulo 1, embora tenham trechos aqui específicos para a gente pontuar, principalmente o texto que é mais utilizado. Uma coisa que eu fiquei devendo a vocês no último sermão, né? Todos esses 5 pontos que nós afirmamos sobre a depravação total, foi o primeiro ponto, que todos nós, em todas as áreas da nossa vida, nossa área emocional, nosso intelecto, nossas emoções, nossa vontade, nossa sexualidade, tudo que constitui o ser humano foi contaminado, foi comprometido com o pecado. E agora nós tratando esse segundo ponto, a eleição incondicional. Eu gostaria de deixar claro aos irmãos que existe um grupo de pessoas que eles afirmam o oposto desses 5 pontos. Ou seja, enquanto nós afirmamos a depravação total, existe um grupo de pessoas que afirma uma possível depravação parcial. O homem não é totalmente depravado, segundo esse grupo de pessoas. Entendendo eles que o homem ele possui o quê? Fé. Nós já discorremos em diversas ocasiões, principalmente na exposição dos 5 sons, nós percebemos que essa fé que o homem tem não é dele, é dom de Deus. Então não há nada de bom em nós, não há nada que o nosso coração produza de bom, está sempre manchado e contaminado pelo pecado. E quando nós afirmamos uma eleição incondicional, ou seja, sem mérito algum em nós, que Deus nos elegeu de maneira incondicional, sem levar em consideração os nossos pecados, a nossa depravação, esse grupo de pessoas afirma o oposto, que a eleição ela é condicional. Deus ele considerou, as obras e a fé dos homens, mas nós sabemos que isso é totalmente violar o próprio texto sagrado, uma vez que nós somos totalmente depravados. Se a eleição ela fosse condicional, com certeza todos nós estaríamos de fora. Não há nenhum mérito ou condição em nós que levasse a Deus de nos eleger, de
nos salvar. E agora nós estamos falando sobre a eleição incondicional, que é o segundo ponto. Lembrando que, um pouco diferente dos 5 solas, nós vemos que, embora o primeiro solo, que é somente a Escritura, é a base para os demais, os 5 pontos começam com a depravação total. Isso não significa que a depravação total é a base dos demais. Na verdade, nós começamos pelo primeiro ponto, que é a depravação total, porque é o que dá sentido aos demais. Uma vez que o homem ele está totalmente depravado, ou seja, suas faculdades, sua emoção, seu intelecto, sua mente, os seus desejos foi afetado, foi tocado pelo pecado, foi comprometido pelo pecado. Uma vez que nós somos incapazes de cumprir a lei de Deus, uma vez que nós não podemos nos sujeitar a Deus em perfeita obediência, e aqui gravem isso, nós não temos condição de nos sujeitar a Deus em perfeita obediência. Uma vez que nós somos incapazes de cumprir essas coisas, uma vez que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados e destituídos da glória de Deus, a única coisa que aprove a Deus fazer na eternidade foi nos eleger de maneira incondicional, sem meritocracia alguma. Caso contrário, irmãos, todos estariam de fora, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E por isso que essa é a ordem, Nós usamos o primeiro ponto para dar sentido aos demais pontos. Porque se eu não sou totalmente depravado, não fazia sentido Deus me eleger incondicionalmente, porque se há algo bom em mim, Ele poderia levar em consideração, ou seja, haveria condições e bases, méritos para que Deus me escolhesse, para que Deus me tivesse ao lado dele. Mas uma vez que nós somos totalmente depravados, aprova Deus nos eleger na eternidade de maneira incondicional. E talvez surja uma pergunta em nossa mente: se não há base, se não há mérito, se não há nenhuma condição em mim, em vocês, para Deus ter nos escolhido, por que Ele nos elegeu? Parece não fazer tanto sentido. Se não há base, mérito, condição, qual é o referencial de Deus para ter derramado o seu amor e me elegido na eternidade antes de todas as coisas serem feitas? Deixa eu lhes dizer algo, irmãos. Isso parece não fazer sentido, a eleição, quando nós estamos com os nossos olhos voltados para nós mesmos, como se nós fôssemos a referência e o alvo do amor de Deus. Parece não fazer sentido. Sabe por quê? Porque nós estamos achando que nós somos o alvo e o referencial do amor de Deus. Mas olha que interessante, quando nós olhamos para o verdadeiro alvo, a quem Deus depositou todo o seu amor, é onde Paulo o chama, lá em Colossenses, de o Filho do seu amor, Jesus Cristo. Nós percebemos, irmãos, que nós somos apenas a herança de Jesus Cristo. O alvo e o referencial do amor de Deus
desde toda a eternidade, não é você, não sou eu, é o Filho do seu amor, é Jesus Cristo. Esse é o alvo de todo o enredo da Escritura, irmãos. Não é apontar você como a menina dos olhos de Deus, o escolhido, o ungido do Senhor. O alvo de todo o enredo bíblico é apontar para um Redentor e um povo redimido, que é a herança de Jesus Cristo. Nós fomos dados a Ele. Nós somos a herança de Jesus Cristo. E é por causa disso que nós também experimentamos todo esse amor que foi depositado no Filho. Porque a Bíblia nos chama de co-herdeiro juntamente com Ele. E Ele faz questão de compartilhar conosco tudo aquilo que o Pai deu. Compartilhar conosco aquilo que o Pai derramou. Então, quando nós olhamos para Cristo como algo referencial do grande amor de Deus, isso faz todo sentido, de um Redentor que redimiu um povo inteiramente, completamente caído e morto em seus pecados. Irmãos, Charles Spurgeon diz o seguinte a respeito desse assunto da eleição incondicional, a respeito da eleição. Ele afirma: eu creio na doutrina da eleição, porque estou bem certo que, se Deus não me tivesse eleito, eu nunca o teria escolhido. Não pare com esse negócio de que você escolheu Deus, de que você aceitou a Deus. E ele continua: e tenho certeza que Ele me elegeu antes de eu nascer. Ou caso contrário, Ele nunca teria me escolhido depois. Ele, quem Deus, deve ter me escolhido por razões desconhecidas por mim, porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual Ele devesse me olhar com especial amor. Então, Charles Spurgeon falava a respeito da eleição, de que se Deus não tivesse escolhido antes dele nascer, antes de toda a eternidade, Deus não teria escolhido depois. E isso sempre será um dilema, que as razões, elas são de fato desconhecidas, embora nós já entendemos que o alvo e a referência do amor de Deus é o seu Filho, ainda assim fica muito neblinado em nossa cabeça as razões de fato pela qual Deus nos elegeu, pela qual Ele nos escolheu. E Pedro, irmãos, ele escreve esta carta para os cristãos que foram dispersos em 5 regiões diferentes do Império Romano. E essa dispersão, ela foi ocasionada por causa das perseguições. Esses crentes a que Pedro está escrevendo, crentes que foram varridos, banidos, expulsos de suas localidades, de suas regiões, por causa de sua fé, por causa do Evangelho. E Pedro ele começa dizendo aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, e ele cita essas 5 regiões do Império Romano. Irmãos, Pedro ele deixa evidentemente claro que o povo eleito de Deus, ele
passa por diversas dificuldades e sofrimentos. E às vezes nós estamos tão acostumados com aquelas pregações coaches, aquelas pregações leves, que tem a tendência de nos colocar no centro de Deus, nos colocar no centro de Cristo. Mas Pedro, ele deixa evidentemente claro que o povo eleito de Deus, aqueles que foram eleitos por Deus, eles passam por diversas dificuldades e sofrimentos. Durante aquilo que ele vai chamar de peregrinação. E Pedro ele também deixa claro que essa situação a que os eleitos são submetidos é para provar que a fé que eles têm é de fato verdadeira e preciosa. E às vezes nós queremos evidências, irmãos. Nós queremos fatos, comprovações de que nós fomos eleitos. E Deus ele vai usar e nos submeter durante toda a nossa caminhada às provações e ao sofrimento. Não poderia ser algo mais confortante? Não poderia ser algo mais agradável, mais confortável? Não. Porque é exatamente as provações e os sofrimentos que Deus usa para provar e atestar a nossa fé, para tornar a nossa fé evidentemente preciosa e verdadeira. É por meio do sofrimento, é por meio das adversidades, é por meio das dificuldades e provações que Deus evidencia, deixa evidentemente claro quão preciosa é a fé que os eleitos receberam. E às vezes nós queremos evidências, irmãos. Só que nós precisamos entender a maneira como Deus ele tem conduzido o seu povo. É por meio do sofrimento. E considerando, irmãos, a nossa eleição e vocação, o Escritor nos exorta a uma vida de santidade e obediência inteiramente pela graça do Senhor Jesus Cristo. O versículo 1 e 2 é o ponto que nós vamos chamar mais atenção. Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Irmãos, como eu havia dito, enquanto nós afirmamos a eleição incondicional, que não há mérito algum, que Deus não se baseou em absolutamente nada a respeito de nós, unicamente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, existe também aquele grupo que afirma que não, a eleição ela é condicional, porque eles distorcem justamente esse texto. Quando diz, eleitos segundo a presciência de Deus. E é aquilo que eles chamam de o calcanhar de Aquiles para o calvinismo. É como se fosse o ponto fraco do calvinismo, né? Porque eles pegam a palavra presciência, né? E segundo a nossa tradução popular e convencional, do nosso léxico, no nosso dicionário, essa palavra ela se baseia apenas em uma previsão, aquele tipo de conhecimento prévio
e uma possível visão do futuro, né? Isso é o que nós temos hoje no nosso dicionário, tá? A presciência. O que seria presciência? Por exemplo, aquilo que os meteorologistas costumam fazer: prever as condições climáticas daqui a 2 dias, daqui a uma semana. É como se fosse prever o futuro usando alguns métodos. Mas isso não se aplica a esse texto, não se aplica à Escritura, e muito menos se aplica ao Deus que é soberano, que criou todas as coisas e que estabeleceu todas as coisas para o louvor da sua glória. Nós não há como afirmar que Deus nos elegeu porque Ele viu no futuro que nós estaremos aqui, louvando e adorando a Ele. Eles pegam esse texto e afirmam: não, Deus, Ele nos elegeu segundo, o texto está dizendo, segundo a sua presciência. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Segundo Deus, Ele nos elegeu exatamente segundo a sua presciência. A questão é: o que é a presciência de Deus? Nesse texto, o que Pedro ele tem em mente? E Pedro, ele não usa somente essa palavra aqui em sua carta, mas ele também usa essa palavra. Vou pedir que o Caio abra lá em Atos, capítulo 2, 23, Caio, por favor. O mesmo autor, ele vai usar essa palavra em uma de suas pregações, lá em Atos, depois da descida do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 23. Por favor, leia, Caio. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O texto está se referindo a este, né? A Jesus Cristo, que foi entregue segundo o conselho, os desígnios e presciência de Deus Pai. Ora, nós não podemos acreditar que Deus, Ele previu que seu Filho morreria na cruz, mas nós cremos que Deus determinou, que Deus decretou que o seu Filho devia morrer para resgatar o seu povo dos seus pecados. Essa palavra presciência, irmãos, ligada a Deus, e quando nós falamos a respeito disso, nós recorremos, irmãos, aos estudos teológicos para falarmos a respeito do ser de Deus. Porque nós não estamos falando de nós, estamos falando de Deus. E Deus, quando nós falamos na teologia, quando nós tratamos acerca dos atributos de Deus, nós nos referimos à onisciência como aquele conhecimento total, incalculável e eterno que Deus ele tem de todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todos os eventos, sobre tudo que vai acontecer. Nós chamamos de onisciência. Mas quando nós nos referimos à presciência de Deus, nós sempre a ligamos e a conectamos com os seus propósitos e decretos, com aquilo que Ele determinou, principalmente quando se trata da salvação de homens. E só para ficar mais claro, sempre quando esta palavra, embora ligado a Deus, essa palavra, quando se refere ao que Deus faz sobre os homens, está sempre se referindo aos decretos, a uma ação de Deus, aquilo que Ele faz sobre os homens. Então, essa palavra aqui, em diversos textos, se refere aos decretos, aos desígnios e propósitos de Deus. Ou seja, quando Pedro ele afirma:
eleitos segundo a presciência de Deus, ele está afirmando, eleitos segundo o decreto, a ordem, os desígnios e propósitos do Senhor. Nós fomos eleitos, irmãos, não porque Deus previu de antemão que nós estaríamos aqui. Aliás, nós estamos aqui servindo e adorando a Ele neste mundo, porque Ele decretou. E não somente decretou, irmãos, olha o que o texto diz: em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele não só decretou, mas também providenciou os meios pelos quais eu e você nos tornaremos eleitos e povo dele, por meio da santificação do Espírito e para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ele não só decretou, não só determinou, ele não somente desejou, mas também executou. E tudo que Deus tem feito sobre nós é para a nossa salvação. E para encerrar este assunto aqui no versículo 2, como já foi dito, Deus ele não só decretou, mas ele também providenciou os meios pelos quais os eleitos faremos parte do povo de Deus, por meio da santificação do Espírito e por meio do sangue de Jesus Cristo, que resultam em quê? Em fé e obediência, e não o contrário. Deus não providenciou os meios para a salvação porque nós cremos nele. Não, muito pelo contrário. Ele providenciou os meios de salvação para que nós crescêssemos nele, para que nós nos apegássemos a ele. E a partir do versículo 3, ele continua louvando a Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante o que? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Pedro, ele louva a Deus, esse bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu, irmãos, para uma viva esperança e para uma herança eterna e gloriosa. Irmãos, mesmo diante das incertezas da vida, das tribulações às quais nós somos submetidos, mesmo diante do sofrimento que nós possamos experimentar, o povo eleito de Deus desfruta, irmãos, de uma alegria indescritível. Mesmo diante de todo o caos que possa nos cercar, irmãos, os eleitos de Deus desfrutam de uma glória eterna e de uma esperança altamente confortadora. Mesmo diante de todo o sofrimento, irmãos, e mesmo sendo eleitos por Deus, nós não estamos isentos das tribulações, das dificuldades. E mesmo diante de tudo isso, Pedro lembra os seus leitores: embora por pouco tempo vocês estão sendo contristados, perseguidos, maltratados,
vocês desfrutam de uma glória eterna. Há uma herança reservada nos céus para vocês. E é uma herança, irmãos, que ela não murcha, ela não envelhece. É uma herança eterna e reservada, que está reservada para o povo eleito de Deus, irmãos. Isso deveria nos trazer conforto, paz e segurança. E não a ideia de que somos eleitos e não vamos passar por sofrimento. Ou só porque somos eleitos que não vamos passar por provações. Não, irmãos. É justamente por sermos eleitos que Deus terá o prazer, e eu uso essa palavra, Deus terá o prazer de nos submeter a toda a aprovação que Ele quiser, que Ele determinar, para a edificação da nossa fé. E é por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos que nós temos esta segurança, que nós temos esta firmeza. É unicamente por meio de Cristo em que Deus derramou todo o seu amor, em que Deus depositou todo o seu amor, e é justamente em Jesus Cristo que nós desfrutamos de uma alegria indescritível. Embora por um período nós tenhamos que sofrer, nós tenhamos que padecer algumas dificuldades, às quais somos submetidos, Deus em tudo Ele tem preservado o seu povo eleito, porque Ele é fiel, irmãos. Deus, Ele é fiel e poderoso para terminar aquilo que Ele começou. E é por isso que não só o calvinismo, mas todo o trabalho da reforma foi justamente para enfatizar: a salvação não depende de você. Se ela dependesse de nós, nós já tínhamos a perdido. Aliás, nem a teríamos obtido. Mas a salvação, como afirma o profeta Jonas, a salvação vem do Senhor. A salvação, ela é do Senhor. Ela é efetuada pelo Senhor. Ela é executada pelo Senhor. E mesmo assim o apóstolo Pedro e muitos escritores bíblicos do Novo Testamento não abrem margem para que esses eleitos vivam uma vida de pecado, para que esses eleitos se lancem ao pecado. Muito pelo contrário, é porque vocês são eleitos, é que vocês devem se submeter à graça do Senhor Jesus Cristo. É justamente porque vocês são eleitos que vocês devem viver à altura dessa eleição e vocação. Não é porque fomos eleitos de maneira incondicional que isso abre margem para nos lançarmos e nos atirarmos a toda sorte, a todo bel prazer do nosso coração enganoso. Não. Muito pelo contrário. Isso coloca sobre nós tamanha responsabilidade de vivermos à altura desse chamado e dessa vocação, irmãos. A partir do versículo 13, ele vai falar sobre isso, a santidade na vida dos eleitos, que uma vez salvos, redimidos, por meio desse Deus
majestoso e poderoso, quando ele diz, por isso, ele está ligando, conectando isso que ele está dizendo, aquilo que ele já havia dito anteriormente. Por isso, uma vez que essa salvação foi dada a vocês, uma vez eleitos, e agora aguardando a herança que está reservada para vocês, versículo 13, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Embora há uma ordem, há uma vida de santidade, quando ele diz, sejam santos porque aquele que vos chamou é santo, ele usa o texto do Antigo Testamento,